Existe um gesto simples que, quando feito antes de dormir, ativa o modo natural de reparação do seu corpo. Em poucos minutos, você será capaz de enviar um sinal de segurança profunda ao seu sistema nervoso e acordar com uma leveza que talvez nem lembrasse mais que era possível sentir. A verdade é que 97% das pessoas dormem mal porque carregam o corpo em estado de alerta, mesmo quando acreditam estar relaxadas. Durante a noite, esse estado invisível provoca microdespertares que impedem o corpo de se regenerar por completo. O descanso verdadeiro não acontece apenas na mente. Ele surge quando 3 sistemas vitais entram em harmonia: o cardíaco, o respiratório e o cerebral. E hoje você vai entender por que mudar apenas um detalhe da sua respiração pode transformar totalmente a qualidade do seu sono. O corpo fala uma linguagem própria, silenciosa e precisa, uma linguagem capaz de atravessar todas as camadas do sistema nervoso e enviar comandos diretos às regiões mais profundas da sua biologia. Existem receptores no corpo criados para detectar sinais de segurança, mas quase ninguém aprendeu a ativá-los de forma consciente. Quando você domina essa linguagem, deitar-se deixa de ser apenas um ato automático e passa a se tornar um ritual de reparação celular. Não é sobre relaxar de maneira superficial, mas sobre acessar os mecanismos naturais que governam a regeneração e o descanso profundo. Essa é a diferença entre apenas sobreviver à noite ou realmente se reconstruir enquanto dorme. As antigas escolas herméticas sempre viram o corpo como um templo, regido por códigos vibracionais e não por pensamentos soltos. Cada gesto, respiração ou mudança de postura envia uma mensagem específica ao eixo que controla o sono e a vigília. Quando esse código é executado corretamente, 3 sistemas, o coração, os pulmões e a fáscia, se alinham de uma forma que poucas pessoas já experimentaram. O coração desacelera. A respiração se aprofunda naturalmente, e as tensões guardadas há anos começam a se dissolver. No fim dessa prática, você não vai apenas compreender a teoria, vai sentir a diferença no próprio corpo. O gesto que você aprenderá hoje funciona já na primeira vez que for aplicado. Ele não depende de crença, visualização ou esforço mental. Funciona porque é fisiológico, um sinal que o seu corpo reconhece instantaneamente como permissão para descansar. Esse mesmo princípio foi estudado a fundo pelo neurocientista Stephen Porges, que mostrou como o nervo vago detecta, em milissegundos, se há segurança ou ameaça. Quando ele capta os sinais corretos, aciona automaticamente o estado de harmonia, em que todos os sistemas trabalham juntos para restaurar e curar o corpo. O pesquisador Matthew Walker também comprovou que o sono reparador depende de uma sincronização precisa entre 3 ritmos: o do coração, o da respiração e o do cérebro. Nos estágios mais profundos, o sistema linfático se expande até 60%, permitindo que o líquido cefalorraquidiano lave o cérebro como uma maré silenciosa, removendo toxinas e consolidando apenas o que realmente importa. Sem essa limpeza, substâncias como a beta-amiloide se acumulam, gerando névoa mental, irritabilidade e perda de clareza. O diafragma é o maestro dessa orquestra biológica. Cada respiração completa cria pequenas pressões internas que massageiam o nervo vago e enviam mensagens de calma ao tronco cerebral. Pesquisas recentes mostram que a expiração mais longa que a inspiração, na proporção de 2:1, ativa um reflexo natural que reduz instantaneamente a frequência cardíaca e a pressão arterial. Agora fica claro, acordar cansado não é falta de sono, mas consequência de uma postura corporal que mantém o corpo em alerta. A maioria das pessoas vai para a cama em modo de combate. Mandíbula travada, peito erguido, respiração curta e tensa. Esse padrão envia ao cérebro sinais de ameaça, impedindo a entrada nas fases mais profundas do descanso. Você não sofre de insônia, você está dormindo em estado de defesa. Esse estado cria microdespertares imperceptíveis que quebram o ciclo natural do sono, impedindo que o cérebro receba o sinal verde para se reconstruir. Enquanto isso, o corpo permanece em modo de sobrevivência e os hormônios de reparação são liberados em pequenas quantidades. O resultado é um sono que parece longo, mas não regenera. Com o tempo, isso se transforma em fadiga crônica, confusão mental e uma irritação constante sem motivo aparente. Seu corpo está implorando por descanso, mas você ainda não aprendeu a falar a língua que ele entende.
O ponto de virada começa quando você aprende a substituir o sinal de alerta por um código corporal que comunica segurança absoluta. E é isso que você vai aprender a fazer agora. Esse gesto é o ponto central de todo o processo. Ele une 3 elementos simples, mas poderosos. Uma respiração em que a expiração é mais longa, o relaxamento consciente da mandíbula e da língua e o amolecimento suave do externo, permitindo que o peito se acomode naturalmente, sem esforço. Quando feitos na sequência certa, esses 3 movimentos enviam ao corpo um sinal claro. O perigo passou, agora é seguro descansar. É como desligar um interruptor invisível de alerta. Toda a tensão acumulada, especialmente na região da cabeça e do pescoço, começa a se dissolver aos poucos. Esse simples ajuste transforma o ato de deitar em algo sagrado, um ritual de reconciliação entre corpo e mente. Em vez de levar para a cama os problemas do dia e a tensão nos músculos, você aprende a encerrar o ciclo de vigília com um gesto que o corpo entende como o fim do dia. Os efeitos são imediatos. A frequência cardíaca diminui sozinha, a respiração se aprofunda naturalmente até a parte inferior do abdômen, e uma sensação de calma surge atrás das pálpebras, como se o corpo dissesse silenciosamente: agora posso me reconstruir. Esses são os 3 sinais de que o modo de reparação foi ativado, e ele acontece porque esse gesto fala diretamente na linguagem do corpo, sem precisar de pensamentos ou visualizações. É pura mecânica biológica. Pequenas mudanças internas de pressão que ativam receptores específicos do sistema nervoso. Quando você prolonga a expiração, o nervo vago entende que a ameaça terminou. Quando a mandíbula se solta, o músculo que enviava sinais de tensão ao cérebro finalmente relaxa. E quando o externo amolece, o diafragma se move livremente, massageando os órgãos internos e ativando o sistema parasimpático, aquele responsável por restaurar, curar e regenerar. Agora, para transformar tudo isso em prática, é importante entender os detalhes. O primeiro elemento é a respiração, e ela deve seguir uma proporção simples. Inspire em 4 tempos e expire em 8. Não é preciso forçar, apenas deixe o ar sair naturalmente até o final. Essa proporção de 1/2 não é um acaso. Ela ativa um reflexo natural no corpo chamado barorreflexo, que é disparado pela mudança de pressão que ocorre dentro do peito durante a expiração. Esses sensores ficam em pontos estratégicos, como no arco da aorta e no seio coronário. Quando são estimulados, enviam um sinal direto ao tronco cerebral, que, por sua vez, estimula o nervo vago a reduzir os batimentos do coração e a relaxar os vasos sanguíneos. Em poucos instantes, o corpo inteiro entende. Agora é hora de descansar. O segundo elemento é a liberação consciente da mandíbula e da língua, regiões que guardam tensão emocional há milhares de anos de evolução. Essas áreas funcionam quase como um alarme primitivo. Quando estão rígidas, o corpo entende que ainda há perigo. Deixe então sua mandíbula simplesmente ficar pesada, como se ela não quisesse mais se sustentar. Permita que a língua repouse macia contra o céu da boca, sem esforço, apenas tocando levemente. Esse gesto desativa o músculo que, quando contraído, envia sinais de alerta ao cérebro através do nervo trigêmeo, o mesmo circuito que aciona o estado de luta ou fuga. Ao soltar essa região, você está literalmente desarmando os sensores do rosto, permitindo que o relaxamento se espalhe pelo pescoço e desça até o peito. A sensação é de alívio imediato, como se o corpo finalmente soltasse um suspiro que estava preso há anos. O terceiro elemento é o relaxamento do externo, o osso que protege o coração, e talvez o mais transformador de todos. Muitos carregam essa região rígida como se fosse uma armadura invisível. Deixe o externo afundar suavemente, rendendo-se à gravidade. Deixe os ombros caírem sem resistência e o peito parar de se sustentar. Esse simples ato libera completamente o diafragma, que volta a se mover com amplitude, criando uma leve pressão interna que massageia o nervo vago e envia ao cérebro a mensagem: é seguro relaxar. Nesse instante, o corpo ativa um estado profundo de descanso, o que os neurocientistas chamam de resposta parasimpática segura. É o modo em que o organismo entra em conservação e reparação, restaurando cada sistema silenciosamente. A posição ideal para potencializar esse gesto é deitar-se sobre o lado esquerdo. Isso reduz a pressão sobre o coração, favorece a circulação e permite que o diafragma se mova livremente. O travesseiro deve sustentar o pescoço, mantendo a coluna alinhada, e os joelhos levemente dobrados para aliviar a lombar
e criar estabilidade no quadril. Nessa posição, o corpo inteiro trabalha em harmonia. A respiração desce naturalmente até o abdômen, o rosto relaxa sem esforço e o peito se abre apenas com o peso da gravidade. Quando esses três elementos se unem, nasce uma sinergia profunda, algo muito além de uma técnica de relaxamento comum. É um comando integrado, uma linguagem antiga que o corpo reconhece instintivamente como sinal de segurança. E tudo isso acontece rápido. Em apenas 3 a 5 ciclos de respiração, você já sente as mudanças. O coração desacelera naturalmente, a respiração fica mais ritmada e profunda, e uma paz silenciosa se instala atrás dos olhos, como se a própria escuridão da noite deixasse de ser tensão e se tornasse abrigo. Agora chegou o momento de transformar o que você aprendeu em uma experiência real. Deite-se sobre o lado esquerdo do corpo. Ajuste o travesseiro de forma que o pescoço fique alinhado com a coluna e dobre os joelhos suavemente até encontrar uma posição que pareça estável e natural. Comece o primeiro ciclo respirando pelo nariz em 4 tempos. Depois, expire lentamente pela boca em 8 tempos, sem esforço, apenas deixando o ar sair até o fim. Enquanto isso, solte completamente a mandíbula, como se ela tivesse perdido o peso. Deixe a língua repousar macia no céu da boca e permita que o peito afunde suavemente, rendendo-se à gravidade. Nos próximos ciclos, comece a observar os sinais sutis de que o corpo entrou em modo de reparação. Primeiro, o coração começa a bater mais devagar. Não porque você está tentando, mas porque o corpo reconhece o sinal de segurança e responde automaticamente. Em seguida, a respiração desce para o abdômen, criando uma leve expansão na barriga que massageia os órgãos internos e ativa o nervo vago, responsável por restaurar o equilíbrio. O terceiro sinal é ainda mais sutil, um relaxamento atrás dos olhos. A escuridão parece mudar de textura, deixa de ser tensa e se torna confortável. Os pequenos músculos ao redor das pálpebras liberam microtensões que mantinham o cérebro em estado de vigilância. Entre o 5º e o 8º ciclo de respiração, você entra em um estado raro e profundo, que podemos chamar de silêncio somático. Um espaço onde o ruído interno desaparece e o corpo encontra paz sem esforço. A atenção se volta naturalmente para o plexo solar, aquele ponto entre o estômago e o diafragma, que antes parecia apertado e agora se torna quente, leve e expansivo, como se o corpo inteiro estivesse se encaixando na cama de dentro para fora. Isso não é imaginação, nem sugestão. É o resultado físico de um sistema nervoso que finalmente recebeu permissão para descansar. A pressão interna se equilibra, e o corpo inicia uma recuperação profunda e silenciosa. Nesse estado, qualquer ambiente se transforma em um santuário de cura. Não por causa de velas, aromas ou sons externos, mas porque você aprendeu a dar o comando que o corpo entende. O ambiente externo perde importância quando o seu ambiente interno está em harmonia. Em poucos minutos, você cria as condições perfeitas para que seu sistema biológico elimine toxinas, reorganize memórias e restaure energia vital. O coração entra em ritmo restaurador, a respiração se estabiliza e o corpo começa a produzir naturalmente o hormônio do crescimento, disparando uma cascata de regeneração celular. E quando você acordar depois de uma noite aplicando esse gesto, vai sentir a diferença logo nos primeiros segundos. A mente desperta com clareza, a névoa mental se dissipa e a energia surge de dentro, não mais de café ou estímulos externos. Há uma presença viva, uma lucidez que muitos descrevem como acordar de verdade pela primeira vez em anos. Isso não é pensamento positivo nem otimismo temporário. É o efeito natural de um corpo que, enfim, conseguiu fazer o que nasceu para fazer: restaurar-se. O gesto que você aprendeu hoje se tornará sua chave pessoal para o descanso profundo, um tipo de sono que poucos já experimentaram, mesmo aqueles que dormem 8 horas por noite. A respiração passa a acontecer naturalmente na parte inferior do abdômen. Mesmo durante o dia, você sente um leve calor no centro do peito, como se essa região tivesse despertado depois de anos adormecida. E a mandíbula permanece solta, relaxada, sem precisar de esforço para mantê-la assim. Esses sinais não são temporários. Eles mostram que o seu sistema nervoso reaprendeu o estado de segurança e agora opera a partir desse lugar de equilíbrio. Para manter esse estado e ter um ponto de retorno rápido, crie um gesto âncora.
Basta tocar suavemente o externo com a ponta dos dedos enquanto expira devagar, contando até 8. Esse toque reativa instantaneamente a memória corporal do relaxamento, lembrando ao corpo o estado de paz que ele já reconhece. Sempre que perceber que está voltando aos antigos padrões de tensão, especialmente em momentos de estresse, repita mentalmente esta frase: meu corpo reconhece a segurança ao respirar fundo e permitir que meus ombros relaxem naturalmente. Essa combinação de palavra, respiração e postura recria o eixo de repouso em segundos, impedindo que o corpo volte ao estado de alerta. Você acabou de acessar algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira buscando: a inteligência silenciosa do corpo, a força que coordena sua regeneração, criatividade e vitalidade. Ela não responde a pensamentos ou crenças, mas a sinais físicos e sutis de segurança. O gesto que você aprendeu não é apenas uma técnica para dormir. É uma chave de acesso aos recursos profundos que sempre estiveram dentro de você, esperando o momento certo para serem despertos. Cada vez que você pratica, inicia um diálogo direto com essa inteligência, a mesma que mantém seu coração batendo, suas células se renovando e sua energia se reorganizando em silêncio. O neurocientista Antônio Damasio escreveu algo poderoso. O corpo é o palco onde as emoções são representadas, mas também é o dramaturgo que escreve o roteiro. Quando você domina esse gesto, torna-se ator e diretor da sua própria restauração. Você deixa de ser refém de reações automáticas e passa a guiar conscientemente os sinais que envia ao corpo. Essa é a diferença entre viver preso a padrões inconscientes e viver com soberania sobre a própria energia, acessando o poder natural de cura, equilíbrio e presença que sempre esteve em você. Uma revolução silenciosa está acontecendo dentro dos quartos ao redor do mundo. São pessoas que descobriram que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece fora, mas em se reconectar com a sabedoria que habita o próprio corpo. Agora, você faz parte dessa transformação. Cada vez que se deita e realiza o gesto com presença, você escolhe uma vida em que a energia, a clareza e a criatividade surgem de dentro, não de estímulos externos. Você escolhe ser o protagonista da sua restauração, e não apenas um espectador do próprio cansaço. Dormir profundamente e acordar renovado já não é uma promessa distante. É algo real, mensurável, acontecendo agora mesmo dentro de você. Você carrega uma chave interna, capaz de destrancar portas que ficaram fechadas por anos. E essa chave funciona todas as noites. O sono reparador não é um privilégio de poucos. É um direito natural que você acaba de reconquistar por meio da linguagem que o corpo sempre entendeu, mas que o mundo nunca te ensinou a falar. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a espalhar ainda mais esse campo de consciência e cura. E eu quero saber, como foi a sua experiência com o gesto somático? Como o seu corpo respondeu a esse modo de reparação? Deixe nos comentários a frase: eu ativo a reparação do meu corpo. Essa simples afirmação sela a sua nova relação com o descanso e confirma que agora você fala a língua que o seu corpo entende. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa redescobrir o poder do verdadeiro descanso. Alguém que merece acordar com uma energia que nem lembrava mais que existia. E não pare por aqui. Clique na tela e mergulhe em outro vídeo transformador do canal. Cada aprendizado que você integra te aproxima da vida plena que nasceu para viver. Lembre-se, quando você aprende a falar a língua do seu corpo, o sono vem naturalmente, e dias revigorantes deixam de ser exceção para se tornarem o seu novo estado natural.